A gente vai falar nesse webinar sobre aspectos ligados à formação, à inserção profissional e o mercado de trabalho dos geógrafos em 3 realidades diferentes. Então, serão abordadas questões relativas a aspectos comuns, mercados potenciais e demandas atuais para essa profissão. Os palestrantes serão o Tony Sampaio, representando a Progel do Paraná e a UFPR, o professor Rui Pedro Julião, representando a Associação Portuguesa de Geógrafos, e se a gente conseguir contato, nós teremos também a participação do Antônio Prieto Cerdan, representando o Colégio de Geógrafos da Espanha. A gente está com um probleminha de contato com o Antônio, lá da Espanha, mas nós estaremos contactá-lo e iniciar fazer com que ele participe também desse webinar. Então agora a gente vai passar a palavra para o primeiro palestrante, que será o Tony Sampaio, depois passaremos para o Rui e para o Antônio se ele chegar, e eu voltarei depois na sessão de perguntas e respostas. Tony, bom dia e a você. Ok, bom dia, todos me escutam? Sim. Tá ok. O áudio está legal dessa vez, Eduardo? Tá ótimo, tá tranquilo, Então, já estamos vendo sua tela, pode prosseguir. Ok. Mais uma vez, bom dia a todos os participantes, né, do Brasil, da Espanha e de Portugal. É mais uma vez um prazer estar falando com vocês a respeito de formação e mercado de trabalho do geógrafo. E dessa vez agora eu vou resumir um pouco mais a minha apresentação, porque são três palestrantes. Eu vou focar mais um pouco na questão de mercado mesmo, e menos um pouco na questão de formação. Vou começar então. Vocês conseguem ver meu slide aí sobre bacharelado? Eduardo? Sim, já estamos vendo a tela bacharelado em Geografia, Ministério da Educação e assim por diante. Só para confirmar. Bom, eu vou falar sobre o geógrafo, né, o mercado do trabalho de geógrafo. Então, nós estamos falando aqui no Brasil especificamente da formação como bacharel em geografia, e não como formação como licenciado. Quem no Brasil a formação é o Ministério da Educação. O Ministério da Educação fornece as diretrizes gerais para a formação do geógrafo. Uma resolução do Conselho Nacional de Educação que ela é ampla e ela se refere tanto à formação de bacharéis como licenciados, como uma outra formação que nós não temos cursos registrados no Brasil, pelo menos ao que me consta não temos, que são os cursos profissionalizantes em geografia. Talvez o que nós tenhamos mais próximo a isso são os tecnólogos em geoprocessamento, em geotecnologias, né? Mas nós não temos uma graduação ainda profissionalizante, apesar de já estar previsto pela resolução do Conselho Nacional de Educação. Então, é uma mesma resolução para 3 formações distintas. O que a resolução define é o formato dos cursos, que é baseado em núcleos, são 3 núcleos que os cursos devem ter, um núcleo específico, um núcleo complementar e um núcleo livre, onde o aluno escolhe as disciplinas que ele quer fazer para poder complementar a sua formação, dentro de uma relação de disciplinas pré-estabelecidas pela própria matriz curricular. Há também a definição da carga horária, que na verdade essa resolução não apresenta essa carga horária. Isso é de uma outra resolução, a resolução 184, também do Conselho Nacional de Educação, que define o bacharelado, especificamente o bacharelado em geografia, que vai formar os geógrafos, em 2.400 horas para formação. Isso dá o equivalente a 4 anos, aproximadamente, 4 anos ou 5 anos, dependendo do quanto que o curso resolve colocar disciplinas a mais. Então, o mínimo são as 2.400 horas. Abaixo de 2.400 horas não pode.
O que essa resolução do Conselho Nacional de Educação, o que o Ministério da Educação não define? Ele não define para nenhum curso de geografia quais seriam as disciplinas que os cursos devem ter. Então, cada curso é livre para poder colocar a relação de disciplinas que lhe interessa. Então, um curso pode ter, por exemplo, uma disciplina de direito ambiental, o outro pode ter uma disciplina de análise de impacto ambiental, de recuperação de áreas degradadas, de planejamento do setor agrícola, de logística de transportes. Os cursos são livres para poder definir, dentro do perfil de egresso, aquele profissional que ele quer formar, quais as disciplinas que ele quer ter na sua matriz curricular. Não existe nenhuma disciplina obrigatória para a formação do bacharel, nenhuma. Né? Isso no Brasil acabou desde 1996 com a LDB, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então acabou aquela matriz curricular mínima que existia para os cursos, inclusive para os cursos de engenharia, em que você tinha que, para você poder ser engenheiro X, você tinha que ter pelo menos tantas horas da disciplina tal, tantas horas da disciplina tal, tantas horas. Então vinha uma relação mínima de disciplinas e carga horária. Isso não existe mais, para nenhum curso, na verdade, não é só para o curso de geografia. Também o Ministério da Educação não define a carga horária das disciplinas, né? E isso não traz reflexos sobre as atribuições profissionais. Ou seja, se você tiver uma disciplina de 40 horas ou uma disciplina de 80 horas, não é a carga horária da disciplina que vai retirar ou que vai te conceder alguma atribuição junto ao Conselho Regional de Engenharia, que fiscaliza e acompanha o nosso exercício profissional. Então não existe uma relação entre carga horária e atribuição profissional. Existe uma relação entre conteúdo programático, estava no conteúdo programático, e atribuição profissional. Então, existindo no programa da disciplina o conteúdo programático, o Conselho Regional de Engenharia ele não pode dizer que aquela carga horária foi insuficiente para poder negar uma atribuição profissional. Isso é muito importante porque algumas pessoas pensam que a necessidade de fazer 120, 240 horas de uma disciplina, quando na verdade não há. Então você pode trabalhar isso, só trabalhar o conteúdo programático para poder fazer uma relação entre o conteúdo programático e as atribuições que você deseja em relação à formação profissional. Bom, quem faz a fiscalização então é o Conselho Regional, o CREA no Brasil, que fiscaliza e acompanha o exercício profissional. O Conselho Regional ele tem a obrigação de proteger a sociedade contra o exercício ilegal da profissão, principalmente nos casos em que o exercício profissional pode levar risco à sociedade. O bacharel, então, em Geografia, que é formado pelo curso de bacharelado em Geografia. Algumas universidades no Brasil só oferecem o curso de licenciatura em Geografia. Então, o licenciado em Geografia, ele não consegue, só com a licenciatura, o seu registro junto ao Conselho, para que ele possa atuar como geógrafo. O geógrafo, então, é aquele que tem o bacharelado e que procura o Conselho Regional, e junto ao Conselho Regional ele tira a sua habilitação para poder exercer a profissão. Então, ele é o geógrafo. Então, é preciso fazer o bacharelado e depois ter o registro profissional para que você seja o geógrafo. É semelhante ao que acontece nos cursos de Direito, em que a pessoa ela se forma como bacharel em Direito, mas não necessariamente ele é advogado. Ele é advogado depois que ele fizer a prova da ordem e registro na OAB. Então, geógrafo é aquele que é formado em bacharelado em Geografia e que possui o registro junto ao Conselho. Senão ele é o bacharel em Geografia. O exercício profissional dos geógrafos ele é definido por lei. Então, se você buscar junto aos sites dos Conselhos Regionais de Engenharia, quais são as atribuições profissionais do geógrafo, elas foram definidas por lei e algumas outras complementares regulamentadas por decreto. Então, existe uma sequência de leis e decretos
que o geógrafo precisa conhecer, que regulamentam a sua profissão. A mais importante delas é a Lei 6.664, de 1979, que cria a profissão do geógrafo, que regulamenta a profissão do geógrafo, chamada Lei do Geógrafo. Então, entrando nos sites dos Conselhos Regionais de Engenharia, procurando pelas atribuições, vai aparecer, para aqueles que querem exercer a profissão, né, desempenhar a profissão e saber das atribuições, vai aparecer a Lei do Geógrafo. Tá? Bom, eu falo a respeito do licenciado, só um comentário. Para os formados em biologia, não existe essa distinção. Então, algumas pessoas, às vezes, comparam e acham que é a mesma situação. O licenciado em biologia, ele vai ao RIO e tira o registro de trabalhar, mesmo tendo feito apenas a licenciatura. Não sei se está valendo ainda, mas até o ano passado ainda era assim que funcionava. Bastava ter a licenciatura, procurar o conselho e tirar o registro. O geógrafo é diferente. O geógrafo realmente precisa ter feito o bacharelado. Apesar de que em algumas universidades do Brasil a matriz curricular é extremamente parecida. Às vezes são 3, 4, 5 disciplinas que diferenciam o bacharel do licenciado em algumas universidades. Em outras universidades brasileiras, o processo de formação é diferenciado desde o ingresso, como é o caso da Universidade Federal de Santa Maria, onde você já tenta vestibular especificamente, pelo menos também até o ano passado, especificamente para o bacharelado em geografia, com uma formação extremamente diferenciada. Então, algumas universidades no Brasil têm o ingresso do aluno conjunto, como é o caso aqui da Universidade Federal do Paraná. É o mesmo vestibular, o aluno entra para o curso de geografia sem precisar escolher se ele vai ser licenciado ou bacharel, e depois, ao longo do curso, ele opta por uma ou pelas duas formações, fazendo disciplinas diferenciadas. Em poucas universidades do Brasil, o ingresso já é separado. Né? E cabe dizer também que no Brasil, até o ano passado também, não sei se esse ano vai continuar, existia um curso de bacharelado à distância oferecido pela Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, a Lei 6.664/79, ela vai estabelecer, então, as competências profissionais do geógrafo. E é uma relação extremamente extensa de competências profissionais, né, que eu não vou ler. Da vez passada eu apresentei uma parte delas, mas elas, só isso tomaria aqui 20, 30 minutos em termos de competências profissionais. Tá? Então, há que se conhecer realmente essas competências para poder buscar, junto com conselhos, as suas atribuições e o recolhimento das assinaturas de responsabilidade técnica para essas atribuições, para essas competências que nós temos. Quando a gente desenvolve um exercício profissional, cada atividade que a gente desenvolve, há que se recolher uma assinatura de responsabilidade técnica, né? Isso para os geógrafos, para os geólogos, para os biólogos, apesar de não ser o mesmo conselho, que são as ARTs. Então, as ARTs nossas, elas vão se basear nessas competências que aí estão e, em relação a essas competências, o que você teve na sua matriz curricular em termos de conteúdo. Então, o conselho analisa, olha as suas competências dadas pela lei, e depois olha a sua matriz curricular para ver, de acordo com a sua matriz curricular, qual dessas competências você tem. Portanto, em qual dessas, dependendo da sua formação, você vai poder desenvolver o seu exercício profissional e recolher as suas assinaturas técnicas. Em relação aos locais de atuação, no Brasil, nós temos 3 contextos aí. Outro dia, participando de uma mesa também, eu acabei fazendo um pouco de confusão e uma pessoa me corrigiu. Foi o Marlon, inclusive, do Malcip, né, pediu para separar. Eu estava colocando tudo junto, as organizações não governamentais e as empresas privadas. Mas então nós temos 3 campos de atuação bem distintos e bem, hoje, abundantes no Brasil para o geógrafo. O primeiro deles são as instituições privadas, onde talvez a maior parte dos geógrafos esteja trabalhando em empresas de engenharia e arquitetura, desenvolvendo trabalhos relativos à topografia, à cartografia, meio ambiente,
mineração, planejamento, antropologia, hidrologia. Eu coloquei esses como aqueles que eu tenho o maior conhecimento assim, de pessoas que estão já atuando em quantidade razoável, né, de profissionais. Então, dentro das empresas privadas, nós temos vários geógrafos trabalhando com essas atribuições, aí, com essas funções de mapeamento, análise ambiental, mineração, planejamento de lavra, inclusive, junto com geólogos, planejamento territorial, análise antropológica, sociológica, análise de bacias hidrográficas, tudo em consonância com a Lei 6.664. Nas instituições públicas também, nas prefeituras, nas secretarias estaduais, secretarias municipais de meio ambiente, de planejamento, no Ministério Público, nas secretarias de segurança pública, nos institutos como IBGE, INCRA, Departamento Nacional de Produção Mineral, IPM, nós temos outra grande quantidade de geógrafos trabalhando com a área de geoprocessamento, com análise espacial, as mesmas funções previstas pela lei. Então, a Lei 6.664, ela coloca que, onde houver a necessidade daquelas atividades, sejam aquelas atividades desenvolvidas em instituições privadas ou instituições públicas, lá, né, essas atividades deverão ser desenvolvidas por geógrafos. Outra área também são as organizações sem fins lucrativos, as ONGs ou as OCIPs, as organizações da sociedade civil de interesse público, né? Então, hoje nós temos também uma quantidade de geógrafos alocados dentro dessas organizações sem fins lucrativos, trabalhando Fundação Boticário, com projetos financiados pela Fundação Boticário, pela Fundação Rosa Cruz, por outras fundações que financiam projetos na área de meio ambiente, recuperação de áreas degradadas, mapeamento, estruturação de banco de dados, WebGIS. Então, você tem trabalhos de geógrafos dentro dessas organizações não governamentais, também essas organizações sem fins lucrativos. Quem representa no Brasil os geógrafos do ponto de vista legal, em primeiro lugar, né, a mais antiga, a mais tradicional é a Associação dos Geógrafos do Brasil, é a AGC, que tem um foco mais amplo, que também atende a estudantes e a professores. Hoje, em função da demanda muito específica dos geógrafos, né, foram criadas no Brasil as projetos, hoje praticamente em todos os estados da federação, as associações profissionais em geografia, como tem a Progel Paraná, a Progel São Paulo, a Progel Rio Grande do Sul, a Progel Minas. Então as Aprogel se espalharam pelo Brasil para atender especificamente a demanda dos geógrafos, né, da formação profissional, em termos de tanto de abrir novos mercados, como em termos de mostrar e brigar junto aos conselhos, reconhecimento profissional e pelo desenvolvimento profissional. Também nós temos como representação sindicatos como a SENGES, sindicatos dos engenheiros, também, dependendo da ação, está do nosso lado, ajuda também a defender a causa do geógrafo. O próprio CONF e a CREA também é uma entidade que nos representa, então, quando o problema é junto a uma prefeitura, é o CONF que vai entrar fazendo a representação. Exemplo, você foi contratado como técnico em alguma coisa por uma prefeitura e está desempenhando o exercício de geógrafo, né? Ou então já foi contratado como geógrafo, mas não recebe o piso salarial de geógrafo. Então é a hora de você solicitar a intervenção do CREA, e o CREA entra em contato com a prefeitura e faz valer lá o piso salarial ou faz valer a atribuição profissional de acordo com a sua atuação. Outra coisa que eu chamo a atenção também são os aspectos legais, porque em casos de concursos no Brasil, às vezes, há a restrição, existe lá uma cláusula que diz que só quem pode tentar aquele concurso é o engenheiro geólogo, ou é o geólogo, ou é o engenheiro cartógrafo, e muitas vezes é questão de você procurar o conselho e se abre, ou entrar com mandado de segurança. Oi? Ah, tá. Entrar com mandato de segurança para poder viabilizar a sua participação no concurso, né, e permitir realmente que você possa exercer a sua profissão, em alguns casos mesmo fazer o concurso previamente. Então, um aspecto legal também, que tem sido pouco utilizado no Brasil, são os mandatos para poder, no caso de alguns concursos em que há
o perfil claro de que o geógrafo poderia estar atuando, mas não se abre lá como indicativo profissional do geógrafo. Então, nesses casos, o recurso mais imediato são os mandatos de segurança. Em termos de demanda profissional para o geógrafo, eu relacionei aqui 3 demandas bem presentes, bem marcantes no mercado hoje no Brasil. A gente consegue mapear em Minas, no Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro. São as demandas de mapeamento de geotecnologias. Essas empresas de engenharia, as empresas de meio ambiente em geral, elas têm uma demanda muito grande por trabalho de mapeamento, trabalhos que incluem geotecnologias, bancos de dados, SIG, espacial. Então, essa já é uma demanda atual e bem presente no mercado brasileiro. Nós temos muitos geógrafos inseridos nesta área. Dentro das mesmas empresas, às vezes, ou dentro de instituições públicas, nós temos uma demanda hoje atual por estudos ambientais, mapeamento geomorfológico, análise de impacto ambiental, recuperação de área degradada. Então, uma demanda por estudos ambientais feitos na questão que compete ao geógrafo, análise de abordagem climática, abordagem hidrológica. Então, hoje nós temos esse mercado já vigente dentro do Brasil para os geógrafos em estudos ambientais. Principalmente quando há necessidade de estudos de impacto ambiental, de projetos de recuperação de áreas degradadas, como está aí EIA, ENFRAD, ou RCA e outros processos de licenciamento e recuperação ambiental em que se faz obrigatoriamente necessário a atuação do geógrafo. Outro tipo de trabalho que o geógrafo tem hoje também são os estudos socioeconômicos. Toda vez que você tem um projeto de uma PCH, de uma recuperação de estrada, implantação de ferrovia, implantação de estrada, criação de atividade potencialmente poluidora, você tem a demanda por estudos socioeconômicos, pela caracterização socioeconômica, e boa parte desses trabalhos tem sido feito por geógrafos, para poder contemplar também, no caso, os estudos de impacto ambiental e os projetos ambientais no Brasil. Então, essa é uma demanda já consolidada. Em termos de demanda potencial no Brasil, já misturando um pouco demanda vigente com demanda potencial, eu destaco aí as geotecnologias, com ênfase para a questão do geomarketing, que tem se destacado bastante nos últimos anos. Essas análises espaciais para poder localizar o cliente, onde está o cliente, a melhor forma de distribuição de um determinado produto, de veiculação de uma determinada campanha, o GeoBusiness, assessorando desde a venda de empresas, a localização de empresas, como uma realidade bem vigente e bem presente já, mas com potencial de ampliação muito grande. Os projetos de análise de sistema de circulação e transporte, previsto pela nossa Lei 6664, mas que tem ainda poucas pessoas trabalhando na estruturação de sistemas, estruturação e reestruturação de sistemas de transporte e circulação no Brasil. Uma crescente procura e oferta de trabalho na área de turismo, para o planejamento turístico mesmo, as prefeituras precisando, as secretarias de Estado precisando de geógrafos trabalhando nessa área. Saúde e segurança pública também são outras áreas que têm feito uso de geógrafos, e isso já há bastante tempo, né, e vem crescendo essa procura, inclusive por cursos oferecidos por geógrafos para médicos, para enfermeiros, na área de segurança e na área de saúde, e para profissionais da área de saúde também. Mercado e intercâmbio comercial é outro item que está previsto na nossa legislação, na nossa lei, e que temos poucos profissionais trabalhando e que precisamos entrar mais nessa área, porque existe essa demanda. Outro dia escutava essa demanda por parte de uma pessoa de outro país também, da Alemanha. E uma demanda potencial também para atuar como profissional autônomo. Ou seja, hoje já é possível ter os profissionais que atuam como freelancer ou como donos de empresa, criando suas próprias empresas, poder fornecer mapas, ou para poder fornecer estudos específicos dentro de uma área de atuação. Né? Então, essa é uma demanda potencial. E, finalmente, eu deixei por último aqui, porque eu tenho enfatizado bastante essa questão da demanda potencial,
que é em relação à análise espacial e inteligência geográfica. Isso porque nós tínhamos no passado, há 10 anos atrás, um custo muito elevado com hardware, um custo muito elevado com software e uma carência gigantesca de dados para que a gente pudesse fazer a análise espacial e a aplicação da inteligência geográfica. Hoje, se a gente digitar inteligência geográfica na internet, no site de busca, nós vamos ter uma grande quantidade de referências à inteligência geográfica. E nos últimos anos a gente vivenciou o barateamento do custo de hardware, né, os computadores a um custo reduzido, a redução no custo do software e a modernização nos custos de software, né, os softwares hoje com um potencial gigantesco, inclusive softwares gratuitos como o QGIS, GVSig, GRAS e outros, ou o próprio ArcGIS, já com versões mais acessíveis, né, e com um ferramental gigantesco de potencial de análise espacial, e hoje uma oferta muito grande de dados. Então nós temos uma riqueza de dados muito grande, desde modelos digitais de elevação, tá a agência europeia divulgando, né, o pronto mapeamento, modelo digital da superfície da Terra aí, com pixel de 10 metros, os LiDARs aerotransportados, já disponíveis para boa parte do território brasileiro, as imagens de satélite de baixo custo ou gratuitas, os bancos de dados na internet, os servidores de mapas na internet. Então hoje nós temos uma enxurrada de dados muito grande e que, com o auxílio desses softwares e do hardware a baixo custo, permite ao geógrafo ter talvez aquilo que eu considero que ele seja melhor, que é a análise espacial, é o seu grande, no meu entender, né, viés de atuação, que é a análise espacial, e transformar isso em produtos relevantes para a sociedade, para a comunidade em geral, permitindo então ao geógrafo exercer sua profissão através desses bancos de dados, software e hardware a baixo custo. Então, análise espacial e inteligência geográfica como uma demanda potencial, e uma demanda hoje, e um mercado para a gente pensar para os próximos 10 anos aí, como atuar, em como se inserir mais, e que já temos profissionais atuando de formas diferenciadas, mas ainda pontualmente aqui e ali no Brasil. Mas com grande potencial de atuação no Brasil, né, porque existe uma carência muito grande, o território brasileiro é gigantesco, diferente de Espanha, Portugal, que são territórios menores, né, e que tem também uma grande disponibilidade de dados, mas no Brasil a gente começou a vivenciar essa grande disponibilidade de dados nos últimos anos. Né, então isso tem permitido ao geógrafo expandir muito a sua área de atuação. Bom, a minha fala era essa, né, então aí está um e-mail meu de contato também, que vou colocar um outro aí, se vocês me permitem rapidamente, porque este e-mail da universidade tem dado problemas, às vezes, então eu vou colocar também o meu e-mail do Gmail, para quem quiser entrar em contato posterior. Eu já havia colocado, mas por algum motivo desconfigurou aí. Ok? Então, por hora é isso, eu agradeço mais uma vez, né, a oportunidade e passo a palavra de volta ao Eduardo aí. Ok, obrigado, Tony. Eu coloquei no chat também o seu e-mail, aí quem quiser é só pegar lá e copiar e colar para entrar em contato. Nossa, falei demais. Bom, seguindo então na nossa sequência de apresentações, eu vou convidar agora o professor Rui Pedro Julião para que faça a sua apresentação. Só um minuto que eu vou agora fazer a passagem de tela. Professor Rui, boa tarde, seja bem-vindo e agora é com você. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite para participar uma vez mais neste webinar sobre a formação e mercado do trabalho do geógrafo em Portugal, no Brasil e em Espanha. Esqueci-me de atualizar o título da apresentação, como já se pode ver, que é uma falha grave para quem está a começar, mas vou corrigi-lo já de imediato. Porque foi mesmo corrigi tudo menos o título.
pior maneira de começar, mas agora sim, espero que já esteja correto. Como eu dizia, é um prazer poder estar aqui e partilhar um pouco a experiência de Portugal convosco. Se por acaso houver algum problema no contacto e no som, agradeço-me que avisem para, para ter a certeza que todos ouvem. Portanto, gostei muito da intervenção do meu colega Tony. Foi muito interessante e como vamos poder ver, há alguns pontos de contacto. Obviamente, e tal como ele teve também a ocasião de sublinhar, que são naturalmente diferentes perspectivas, dada a dimensão e organização dos dois países. Portugal, dos três, é o país mais pequeno, tem aproximadamente 90 mil quilómetros quadrados, portanto, logo aí podemos ver que, relativamente à realidade brasileira, tem uma dimensão muito pequena mesmo. Como eu dizia, vou falar sobre, digamos, aspectos essenciais, alguns deles semelhantes àqueles que foram referidos pelo meu colega Tony, e vou começar um pouco por falar sobre a formação. De seguida falarei sobre as perspectivas de mercado que existem para Portugal e para os geógrafos em Portugal na atualidade e também em termos de futuro. Quais são as entidades com as quais lidamos nesta perspectiva de mercado e depois também, em jeito de conclusão, algumas reflexões sobre desafios e dúvidas que nós temos em termos da nossa perspectiva. Portanto, a formação de geografia ou a formação de pessoas na área da geografia em Portugal e também nos restantes países da Europa tem uma formatação ligeiramente diferente daquela que há no Brasil. Portanto, creio que é do vosso conhecimento, ou pelo menos já de uma larga maioria, de que houve um processo que na Europa é conhecido como processo de Bolonha, que veio estabelecer a criação, digamos, de 3 níveis de ensino com requisitos diferentes e reconhecimento transversal entre os vários países da Europa. Portanto, um primeiro nível que é o conhecido como o primeiro ciclo, que corresponde à licenciatura, termo português. Portanto, no Brasil sei que há alguma diferença relativamente à questão do bacharel e licenciatura. Para nós, a licenciatura é, digamos, a graduação do primeiro ciclo, depois um segundo ciclo ao nível do mestrado e terceiro ciclo ao nível do doutorado, do doutoramento. Portanto, esta formação é muito diversificada porque há incidências diferentes em termos das áreas várias de intervenção da geografia, há influências relacionadas com o contexto regional e também com o mercado. A formação, de qualquer forma, tem sempre duas grandes linhas de atuação. Uma formação mais vocacionada para preparar docentes do ensino, designadamente do ensino secundário. Formação essa que tem que ser complementada ao nível do segundo ciclo, não basta a licenciatura. E formação orientada para o mercado de trabalho, sendo que aí as áreas que prevalecem são aquelas mais relacionadas com as questões do ordenamento e gestão do território. Como eu dizia, o primeiro ciclo atualmente tem uma duração de 3 anos, portanto, tem uma duração de 3 anos. É tradicionalmente uma formação de caráter iniciático, portanto, de preparação inicial, geral, de fundo, para preparar os geógrafos em termos do seu trabalho. Para além da formação genérica em geografia, portanto, nós já vamos ver mais à frente pelas designações das licenciaturas, para além da formação genérica em geografia, houve um ramo que foi criado no início dos anos 80, aliás foi mesmo em 1980, um ramo vocacionado para a área do planeamento e gestão do território. Portanto, e aí
digamos que a Universidade Nova de Lisboa, porque na altura teve essa capacidade de criar, né, em 1980, uma nova licenciatura chamada Geografia e Planeamento Regional, que foi pioneira por dar um cunho aplicado à geografia e, em segundo lugar, porque também introduziu nessa licenciatura, desde a raiz, o ensino na área dos sistemas de informação geográfica. Portanto, e não nos podemos esquecer que estávamos em 1980, portanto, já há bastantes anos, onde também a perspectiva que havia sobre estas tecnologias era completamente diferente da realidade atual. Portanto, hoje em dia temos aqui um breve resumo das ofertas que há ao nível do primeiro ciclo em termos do ensino universitário. Portanto, temos 4 licenciaturas na área da geografia, na Universidade do Porto, na Universidade de Coimbra, na Universidade de Lisboa e na Universidade de Évora, com quase 275 vagas. Outras 3 licenciaturas em diferentes universidades, com nomes ligeiramente diferentes, mas na realidade são licenciaturas um pouco inspiradas naquela que foi criada há vários anos atrás pela Universidade Nova de Lisboa, que são licenciaturas que conjugam a geografia com a sua aplicação às questões do planeamento e gestão do território. Portanto, temos na Universidade do Minho, na Universidade Nova de Lisboa e na Universidade também de Lisboa, e depois também uma numa universidade privada, que é a Universidade de Lusófona. Ou seja, neste último processo de acesso ao ensino superior, em Portugal, o acesso ao ensino superior tem um número de vagas limitado e a colocação é feita pela classificação dos alunos no final do ensino secundário. Portanto, nesta última processo de concurso de acesso ao ensino superior, houve a disponibilização de 435 vagas para colocação de alunos no ensino superior. Portanto, é uma colocação de vagas, atualmente, é uma colocação de vagas que é inferior à procura que existe pela formação na área da geografia, como aqui se pode ver a este nível. Ou seja, para aquelas 435 vagas, na realidade houve 1082 candidatos, ou seja, uma procura de quase 3 vezes superior à oferta que foi disponibilizada, 2 vezes e meia superior à oferta disponibilizada. Obviamente com pequenas nuances em termos dos diferentes cursos, mas com uma nota de preocupação que eu já à frente vou explicar o porquê. O que é que acontece? A demografia não tem ajudado muito Portugal. Portanto, ou seja, Portugal, como muitos países europeus, tem vindo a sofrer de um processo de envelhecimento da população, portanto, e naturalmente as gerações jovens são cada vez menos numerosas, o que tem implicado um reajustamento da disponibilidade de condições, do reajustamento da oferta de vagas de acesso ao ensino superior em função também da procura que existe. Aliás, este gráfico que vocês neste momento estão a ver mostra que o número de vagas oferecidos para o ensino superior tem vindo a diminuir com alguma regularidade ao longo destes últimos anos. Isto resulta de 2 processos. Resulta de um processo de menor procura de algumas áreas de formação, e já vamos ver a seguir que a geografia é uma delas, embora ainda haja uma procura bastante superior à oferta. Resulta de uma menor procura para algumas áreas de formação e resulta também de um processo que foi iniciado há alguns anos atrás de certificação e avaliação dos cursos de ensino superior e que levou ao encerramento de alguns cursos para garantir que a qualidade do ensino é elevada. Portanto, este é um gráfico que revela esta variação em termos da oferta, da procura e oferta em termos gerais. No que toca à geografia, o que temos verificado é que mantém-se estável nestes últimos anos
a oferta, ou seja, o número de vagas disponibilizado mantém-se estável. Houve uma pequena diminuição de 2012 para 2013, mas é irrelevante, foram 5 ou 6 vagas, não me lembro agora de cor o número, mas o que se verifica é que, em termos da procura pelos jovens da geografia, há efetivamente um declínio constante nesse fator. E isto é preocupante porque, naturalmente, denuncia que a visão que os jovens têm da geografia ou da capacidade da geografia lhes poder proporcionar um futuro não é aquela que nós desejaríamos que houvesse. Eu digo nós, enquanto, naturalmente, geógrafos e pessoas que têm interesse pela geografia e pela promoção da geografia e que reconhecem na geografia um valor importante para a sociedade. Portanto, e é nessa perspectiva que não me deixo de olhar para esta síntese com alguma preocupação, designadamente ao nível dos primeiros, da procura pela geografia ao nível do primeiro ciclo. Na formação para os anos subsequentes, o panorama é diferente, ou seja, ao nível do segundo ciclo, ou seja, cursos de mestrado, ao nível do terceiro ciclo, cursos de doutoramento, há, obviamente, uma menor oferta em termos de número de cursos existentes e número de vagas. É uma formação que tem, naturalmente, uma perspectiva de complementaridade e de aprofundamento dos conhecimentos. Na maior parte dos casos, embora haja cursos de âmbito geral, são sobretudo cursos de âmbito temático, ou seja, por exemplo, geografia, raramente aparece um mestrado em geografia, aparece sim um mestrado em gestão do território, oferecido por uma escola de geografia. Aparece um mestrado em riscos naturais e tecnológicos, oferecido por uma escola de geografia. Portanto, aparecem ofertas de âmbito tecnológico, aparece um mestrado, por exemplo, em ciência e sistemas de informação geográfica, ou em ordenamento do território e sistemas de informação geográfica. E estou a referir estes dois porque são exemplos de uma perspectiva inovadora que também se tem vindo a registar, que é aliarem uma formação sobre tecnologia a uma formação também baseada na tecnologia. Ou seja, o mestrado de Ciência e Sistemas de Informação Geográfica e o mestrado de Ordenamento do Território e Sistemas de Informação Geográfica funcionam em regime de e-learning e são atualmente os únicos que existem em Portugal com esta formação essencialmente efetuada através do regime de e-learning, o que proporciona, digamos, um público-alvo bastante mais alargado. Portanto, e destacam-se os outros mestrados que funcionam em regime presencial. Portanto, a formação a nível do segundo e terceiro ciclo é uma formação que já não é uma formação geral, embora também haja, é sobretudo uma formação já aplicada, específica para algumas áreas temáticas ou então também relacionada com componentes tecnológicas. Quanto a questões relacionadas com o mercado, basicamente vive-se em Portugal um contexto de mudança, um contexto de mudança muito grande, um contexto de mudança ao nível do ensino, porque houve reorganizações das estruturas curriculares do ensino secundário, o que teve reflexos na empregabilidade do geógrafo enquanto professor. Portanto, felizmente esse assunto está a ser modificado porque foi reassumida a autonomia da geografia enquanto disciplina do ensino secundário. Há uma mudança grande ao nível da administração pública portuguesa. Portanto, todos sabemos que, devido às situações de crise económica vivida ao nível mundial e, em particular, por alguns países, nos quais Portugal se insere, que levou a ter que estar sob a ajuda económica do Fundo Monetário Internacional e de outros organismos, isso obrigou
que a administração pública portuguesa se reorganizasse, se reajustasse com um forte impacto ao nível da sua capacidade de investimento e da sua capacidade de empregar e de criar oportunidades para os jovens. Obviamente, também as empresas acabam por vir a ter algum reflexo deste clima económico de maior contenção, ou seja, não havendo grandes oportunidades, pelo menos a nível quantitativo, ou a surgirem um ritmo tão elevado como surgiu no passado. Portanto, ou seja, em termos práticos, e creio que o meu colega de Espanha irá dizer o mesmo, Portugal vive um problema sério no acesso ao mercado, designadamente naquilo que chama-se o acesso ao primeiro emprego, ou seja, a empregabilidade dos jovens após a licenciatura, na sua área de licenciatura. Não quer dizer que eles não consigam ter acesso ao mercado de trabalho, mas muitas vezes não o fazem naquilo que são as áreas para as quais estiveram a estudar. Portanto, e é efetivamente algo que se está a tentar batalhar através de alguns programas de apoio e de dinamização da empregabilidade dos jovens. Em termos de áreas de trabalho do geógrafo em Portugal, um pouco à semelhança daquilo que há pouco nos apresentou o Tony na sua fala, basicamente temos as áreas tradicionais. O planeamento e gestão do território, muito dele ligado ao trabalho ao nível dos municípios, que são grandes empregadores. Portugal tem 308 municípios e em quase todos esses 308 municípios há pelo menos um geógrafo. Obviamente os municípios de maior dimensão têm um corpo técnico também de maior dimensão e como tal também tem mais geógrafos nos seus quadros. As áreas do ambiente e recursos naturais, seja ao nível dos organismos do Estado, como a Agência Portuguesa do Ambiente, com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, as áreas do património e paisagem, estudos socioeconómicos e sociodemográficos, como aliás também há pouco isso já foi referido, a área dos sistemas de informação geográfica municipais. Pronto, grande parte dos jovens que trabalham também nos municípios os mais novos conseguiram esse fator de empregabilidade porque tinham já formação na área dos sistemas de informação geográfica. A formação na base tecnológica, mas simultaneamente enquadrada por uma licenciatura de conteúdo científico, ou seja, não é uma mera formação técnica, foi uma mais-valia muito importante para que os jovens conseguissem emprego ao nível dos municípios. Portanto, essas são as áreas de trabalho mais tradicionais e que maior empregabilidade têm garantido aos jovens geógrafos. Depois temos outras áreas que são áreas emergentes. Portanto, as questões relacionadas com os riscos têm vindo a ter um crescendo em termos da procura de estudos, seja por via da legislação que vai obrigar a que esses estudos sejam efetuados, seja por via de várias catástrofes que têm vindo a ocorrer e que são catástrofes com bastante visibilidade e que levam à necessidade das organizações pensarem o território de forma diferente. A área do geomarketing é uma área que está em forte crescimento e a forte crescimento ao nível da empregabilidade e das oportunidades, porque beneficia muito da existência de dados. E a existência de dados, que há pouco também aqui foi referida, não apenas dados em âmbito genérico, mas também muitos dados que começam a ser neste momento produzidos e de fácil acesso ao nível daquilo que é necessário para estudar a localização de empresas, de redes de retalho, etc. Portanto, isso é uma área que suporta o geomarketing e também genericamente suporta estudos e consultoria que são suportados por processos de análise e geoprocessamento. Portanto, isso é muito importante. Uma grande revolução que tem vindo a acontecer também ao nível da tecnologia e que proporciona a empregabilidade é ao nível das tecnologias de apoio à aquisição de dados. Estou-me a lembrar dos meios ligeiros de captura de dados quase que em tempo real, seja a utilização dos drones para pequenas áreas de intervenção, modelação tridimensional, muita coisa pode ser feita, bem como
a identificação de pequenos nichos de trabalho que são explorados quase ao nível de empresas unipessoais, ou seja, é praticamente muito importante para os jovens licenciados. Em Portugal não existe, como há pouco foi referido para o caso do Brasil e como daqui a pouco também veremos para o caso de Espanha, uma entidade com o papel equivalente a uma ordem, portanto a um colégio de geógrafos em Espanha ou a um CREA no Brasil. Portanto, existem várias entidades onde os geógrafos vão procurar, digamos que, apoio ao nível da sua atuação enquanto profissionais. Em primeiro lugar, a Associação Portuguesa de Geógrafos, mais à frente irei falar um pouco sobre ela, que é, digamos, que há uma associação profissional dos geógrafos. A Comissão Nacional de Geografia, onde estão representados todos os doutorados em Geografia de Portugal. A Associação dos Professores de Geografia, como o próprio nome diz, é uma associação de todos aqueles que ensinam no ensino secundário ao nível da Geografia. E depois uma associação, que é a Associação Insular de Geografia, que tem incidência sobretudo no território da região autónoma da Madeira, não tanto nos Açores. E depois existem várias outras associações pluridisciplinares, onde estão geógrafos e pessoas com outras formações, como a Sociedade de Geografia de Lisboa, a Associação Portuguesa de Geomorfólogos, a Associação de Urbanistas, a Associação dos Utilizadores de Informação Geográfica, a Associação para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação. Há um conjunto muito alargado, vá lá, de outras entidades que têm a presença de geógrafos e pessoas com outra formação, como por exemplo também a Associação de Software Livre, também está aqui, também há muito trabalho ao nível de geógrafos dentro dessa associação e esta não está aqui nessa lista. Portanto, há um conjunto variado de entidades e nessa perspectiva a Associação Portuguesa de Geógrafos, sendo uma das mais antigas, é aquela que é por excelência, vai lá, o núcleo centralizador dos geógrafos que têm atuação profissional direta no mercado. Portanto, é uma associação que foi criada há 25 anos, tem mais de 800 associados, tem um estatuto de utilidade pública desde há 3 anos atrás. Portanto, é uma associação que tem uma intervenção geral no sentido de zelar pelas oportunidades e pela capacidade de acesso ao mercado por parte dos geógrafos, não tem a função de regular o mercado de trabalho do geógrafo, como eu há pouco dizia, que é o trabalho, por exemplo, que o CREA também faz. É sobre um trabalho de informação, de preparação e de, digamos, de vigilância sobre o mercado de trabalho para garantir que há igualdade de oportunidades para os geógrafos. Tem algumas edições, publica uma newsletter digital 3 vezes por semana, tem uma revista mais informativa que é publicada não com a regularidade que se gostaria, promove alguns eventos. O ano passado organizou o Colóquio Ibérico de Geografia, que é feito a cada 2 anos em conjunto com os nossos colegas de Espanha, e organiza também o Congresso Nacional de Geografia, que é uma entidade, que é um evento que reúne basicamente geógrafos portugueses, mas também de outras áreas de língua portuguesa. Em termos e aproximando do final, uma vez que estou a atingir também o meu tempo, em termos de desafios e dúvidas, digamos assim, desafios e dúvidas. Como vocês sabem, creio eu, quer dizer, a Europa tem algumas preocupações e digamos que traçou 3 vetores em termos de preocupação para o seu desenvolvimento e para o desenvolvimento até ao horizonte 2020, como é conhecido o programa. E fala-nos da necessidade da sociedade crescer, ou mais do que crescer, se desenvolver, e isso implica 3 áreas. A do crescimento inteligente,
que basicamente se pretende promover o conhecimento, a inovação, a educação, numa perspectiva também da sociedade digital. O crescimento sustentável, onde se tem uma sociedade que se consegue promover e crescer, mas ao mesmo tempo de forma sustentável, na perspectiva de que não há uma dilapidação dos recursos, seja através da sua utilização mais eficiente, seja através da criação de mecanismos de substituição, designadamente, por exemplo, ao nível da produção da energia, mas também uma questão de crescimento inclusivo, ou seja, que neste processo não se criem clivagens ao nível da sociedade. Portanto, estes são os desafios da sociedade em geral, que também na realidade são os desafios da geografia. Nada do que aqui foi referido não deixa de ser a preocupação dos geógrafos nas suas várias áreas de intervenção, nos seus vários estudos. Portanto, em termos de perspectiva para a geografia tem que evoluir. A geografia tem que evoluir da mesma forma que a sociedade tem evoluído e cada vez evolui a ritmos mais acelerados. Portanto, isso é importante que a geografia continue a evoluir. Continua a evoluir na perspectiva da formação. É preciso que a universidade responda às reais necessidades da sociedade e que crie perfis de jovens licenciados que efetivamente tenham capacidade de intervenção direta no mercado de trabalho e então sim que tenha essa capacidade de ter um reconhecimento por parte da sociedade. Isso implica uma conciliação entre aquilo que são as matérias de base, que são as matérias iniciais e transversais, digamos, gerais, da formação de qualquer geógrafo, que são fundamentais, com complementos ao nível de questões mais específicas e temáticas. Portanto, e daí eu considerar que a formação, vá lá, em 3+2 é uma boa solução. Ou seja, na realidade, quando se termina o terceiro ano de uma licenciatura de Geografia, sabe-se alguma coisa sobre Geografia, mas não se é geógrafo. Sabe-se alguma coisa sobre Geografia, mas não se é geógrafo, porque se precisa ou de uma experiência prática profissional que venham a consolidar aqueles conhecimentos, ou efetivamente da continuação a nível de um curso de mestrado para que isso venha a ocorrer. Por outro lado também, em muitos casos, áreas de intervenções são áreas de intervenções de âmbito mais técnico, ou seja, os geógrafos, quer se estejam agora a formar, quer se tenham formado há mais tempo, são confrontados com uma mudança muito rápida dos seus instrumentos de trabalho. Portanto, e isso acontece quer ao nível dos instrumentos, sejam os instrumentos propriamente ditos tecnológicos que têm que manipular, sejam os instrumentos na perspectiva dos dados que existem e que podem ser trabalhados de formas muito diferentes. Portanto, e daí haver espaço e necessidade para uma formação complementar, seja de âmbito universitário, seja apenas de âmbito técnico, no sentido de melhor operar ao nível dos sistemas. Portanto, eu diria que, tentando sintetizar, havia, quanto a mim, um grande desafio. O grande desafio que existe é aquele de que o facto de a geografia atualmente estar ainda subvalorizada ao nível do seu valor social. Ou seja, a geografia tem um papel mais importante do que aquilo que a sociedade se reconhece. Não quer dizer que as pessoas não pensem de forma, digamos, geográfica. Agora, não percebem é que o estão a fazer. Portanto, há uma frase em inglês que diz que without geography I'm nowhere e na realidade é um pouco isso. Portanto, e tudo acontece a algures, portanto a geografia tem efetivamente um papel muito importante. Em segundo lugar, relativamente às questões do mercado de trabalho, o que se vê é que
cada vez mais o geógrafo, aliás, cada vez mais as pessoas no geral, e em particular o geógrafo, tem que ser empreendedor. Portanto, porque o geógrafo tradicionalmente em Portugal tinha o seu mercado de trabalho, sobretudo na administração pública, no Estado, nos municípios. Mas cada vez mais o geógrafo tem que criar a sua oportunidade em termos de mercado de trabalho, ou seja ao nível das empresas, porque efetivamente as empresas têm um grande potencial de consumo daquilo que são as capacidades técnicas do geógrafo, seja ele próprio afirmar-se como profissional liberal. Portanto, e isso é importante também que seja efetuado. Agora, também se calhar tem que se pensar, e já o tenho pensado a título pessoal, tem que ser uma reflexão mais profunda no modelo de suporte organizacional. E aqui a grande questão é, deve ou não criar-se uma ordem dos geógrafos em Portugal? É a questão que se coloca de fundo, porque se o geógrafo quiser efetivamente ter um espaço de trabalho como profissional liberal e individual, então aí claramente precisa de uma ordem por trás que lhe dê o apoio e contexto institucional para a sua atuação. E eu iria terminar, portanto, apenas lançamos um desafio, se tiverem interesse. Em setembro, a Associação Portuguesa de Geógrafos vai organizar o 10º Congresso da Geografia Portuguesa. Teríamos muito gosto em que alguns de vocês estivessem connosco em Lisboa para este congresso e para já era tudo. Agradeço a vossa atenção e estou disponível para qualquer esclarecimento que seja necessário. Obrigado. Ok, obrigado, professor Rui, pela sua apresentação. Vamos tentar o contato com o Antônio, da Espanha, se será possível. Alô, Antônio? Vamos ver se a gente tem sucesso aqui, mas acho que não. Infelizmente, a gente realmente ficou sem contato com o Antônio do Colégio de Geógrafos da Espanha. Então, nós vamos fazer agora a sessão de perguntas, que tem várias aqui, tem dezenas de perguntas. Vamos ver se a gente consegue fazer uma sessão aí de uns 10, 15 minutos para responder o máximo possível de questões. Eu vou deixar aberto aqui o microfone do Tony e do Rui. Se no meio das perguntas a gente conseguir o contato com o Antônio, a gente fala com ele também. Bom, vamos lá. Muitas perguntas sobre piso salarial, como os geógrafos devem cobrar os seus serviços, e também sobre validação dos diplomas de um país para o outro. Então, sobre essa questão de validação, eu vou resumir aqui a pergunta do Maximiliano Dias, também da Luciene Lage. O Maximiliano fala que é espanhol e geógrafo e gostaria de saber se no Brasil, uma vez validados os estudos, poderia tirar o CREA sem impedimentos. E a Luciene pergunta que gostaria de saber qual o processo para validar o mestrado de Geografia de Portugal no Brasil. Bom, eu posso tentar responder. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Em relação à validação de diplomas estrangeiros, a pessoa tem que procurar uma universidade que ofereça um curso similar no Brasil, com a matriz mais próxima possível, porque você tem vários cursos de geografia no Brasil, então ela deve procurar aquele que é mais parecido com o curso que ela fez. E aí entrar com um pedido de validação junto a essa universidade. E aí a universidade ela oferece o curso e ela vai avaliar se a formação é equivalente ou não e faz a validação do diploma, se for equivalente. Em relação ao registro no conselho, eu não saberia dizer.
eu sei que ele pode fazer o reconhecimento aqui, agora o registro no conselho, eu vou falar que eu acredito que sim, que não seria problema. Mas eu teria que consultar de novo a legislação, a 6664, para poder responder com mais clareza ou fazer essa consulta diretamente ao próprio CREA. Talvez fosse até mais interessante, né? Porque não tenho certeza sobre o reconhecimento, o registro junto ao Conselho de Estrangeiros. Eu acho que não teria problema, mas eu não teria certeza poder afirmar. Ok. Sobre remuneração, o Roberto Fontes e também outras pessoas perguntaram sobre qual é o piso do geógrafo, se é definido um piso salarial. E também teve uma pessoa que perguntou que se existe alguma tabela para prestação de serviço, por exemplo. Ok. Eduardo, vou falar... não. Alguns trabalhos, inclusive isso na mesa que eu participei recentemente, foi uma das coisas que eu comentei. Não tem uma forma de você colocar alguns trabalhos, como por exemplo, trabalho de topografia, fica mais fácil, você tem lá uma metragem que você vai trabalhar e um valor, que é um valor de referência. Mas boa parte dos trabalhos dos geógrafos ainda não tem essa questão. Por exemplo, um estudo sobre mapeamento geomorfológico para uma rodovia. Então vai depender da extensão da rodovia e você não tem hoje um valor que sirva de referência para isso. O que influencia bastante nesses estudos ambientais, nessas consultorias, é o know-how que a pessoa tem, o grau de experiência que ela tem, né, o expertise que ela tem, que aí vai fazer com que a hora dela trabalhada vá para R$100, R$200 ou coisa parecida. Mas não tem um valor de referência para isso. Quanto ao salário profissional, existe sim. O nosso salário, nosso piso salarial profissional, aqueles que estão em prefeituras, governo do estado, IBGE, institutos, estão trabalhando com a carteira de trabalho assinada como geógrafo ou simplesmente contratados como geógrafos, existe um piso salarial, sim. Se o trabalho for de 6 horas, 6 salários mínimos, o mesmo piso dos engenheiros, dos demais engenheiros. O que dá hoje, aproximadamente aqui pelo site do sindicato, R$ 4.728. E se for de 8 horas semanais, então são 9 salários mínimos, o que dá R$ 7.092. Pelo piso salarial aqui do vigente 2015. E é importante também colocar que, às vezes, a pessoa ela entra na prefeitura, está trabalhando, desempenhando o exercício profissional como geógrafo, mas não está recebendo. Ou então o concurso se abre e não tem esse piso salarial. O que a gente aconselha procure o Conselho Regional de Engenharia, que o Conselho Regional de Engenharia faz a intervenção direta sobre a prefeitura, né, e isso tem alguns exemplos no Brasil em que isso funcionou muito bem, e hoje eles recebem pelo piso. Você vê, às vezes, uma maquiagem que algumas prefeituras fazem de contratar a pessoa para trabalhar como geógrafo e colocar na carteira dela que ela é técnica em meio ambiente, para não pagar o piso profissional. Sabe? Então esse é o caso da pessoa requisitar o piso profissional se ela estiver exercendo a profissão de geógrafo. Ok. Professor Rui, e no caso de Portugal, existe alguma tabela, algum piso salarial para os geógrafos? Não é assim, relativamente às duas questões, a resposta é um pouco semelhante àquela que o Tony deu. Ou seja, no caso de Portugal, existe, relativamente à validação dos diplomas, como não existe uma questão de regulação do mercado de trabalho, portanto, não se coloca, portanto, essa questão, mas no caso de ser necessário um diploma reconhecido em Portugal, portanto, esse reconhecimento terá que ser feito também junto de uma universidade portuguesa e, obviamente, aí a sugestão é a mesma, ou seja, uma universidade que tenha uma estrutura curricular mais semelhante, naturalmente irá fazer o reconhecimento dessa diploma com maior facilidade para efeitos da pessoa. Quanto às questões dos pisos salariais, não existe propriamente uma definição clara do valor da tabela, porque não há, efetivamente, à semelhança daquilo que foi dito, um perfil fácil de efetuar relativamente às tarefas desenvolvidas pelo geógrafo em contexto de profissão liberal, ou seja, trata-se de uma negociação caso a caso
entre quem contrata o serviço e o perfil do geógrafo que responde, ou seja, também do valor do seu próprio nome no mercado de trabalho. Quanto ao trabalho para a administração pública, existe em Portugal uma tabela de remuneração, que é uma tabela de remuneração geral da administração pública, ou seja, dos técnicos superiores da administração pública, como nós dizemos. Portanto, aí o geógrafo vai ganhar o mesmo que ganha o arquiteto, vai ganhar o mesmo que ganha o paisagista, vai ganhar o mesmo que ganha o engenheiro. Não existe diferença absolutamente nenhuma em termos do valor, porque é um valor de tabela de técnico superior, é igual para todos. O Eduardo, Oi? respondendo aqui a questão da pessoa da Espanha, que quer saber se tem como revalidar e pegar o registro no conselho, né? Então, a Lei 6664, ela no seu artigo 2º, item 3º, ele diz que o exercício da profissão de geógrafo é permitido aos portadores de diploma de geógrafo expedido por estabelecimentos estrangeiros similares de ensino superior, após a revalidação no Brasil. O que significa dizer que é possível sim fazer o registro junto ao Conselho, né, se você tiver o seu diploma reconhecido no Brasil. Ok, obrigado. Sobre essa questão de dar outro nome para um cargo que está sendo exercido por um geógrafo, com atividades de geógrafo, o Lucas Rocha comenta que verifica uma resistência de se contratar como geógrafo os profissionais, pois muitas empresas alteram o nome da vaga para assistente, auxiliar ou analista, e assim não são obrigados a pagarem o piso do geógrafo, e nem o profissional fica assistido pela maioria das instituições que os representam. Então, é mais ou menos isso que você estava comentando, né, Tony, agora há pouco. É isso. Algumas empresas têm planos de carreira específicos, sabe, que colocam, por exemplo, engenheiro sênior 1, engenheiro sênior 2, engenheiro sênior 3, e aí se você estiver dentro de uma empresa dessa, você tem que se encaixar no mesmo piso salarial, porque veja o que recebe o engenheiro, porque mesmo se você estiver contratado de uma outra forma, o piso tem que ser o mesmo, isso é garantido por lei, né, e o CREA dá o apoio bem forte nesse aspecto. Ok. Voltando um pouquinho a falar de formação, a Adriana Cardoso, ela comenta sobre um curso que ela fazia, mas que foi extinto, e pergunta qual a opinião de vocês sobre a qualidade dos cursos à distância disponíveis no mercado. Olá, Adriana. Como estão as coisas por aí? Adriana, o curso à distância, o único que tem é o do FMG, que é o bacharelado pelo FMG no Brasil, e ele é um curso muito bom. Agora ele é feito, ele tem uma parte presencial, então não é fácil de ser implementado, é um curso difícil de ser implementado, porque você tem uma parte que você vai ter que assistir em um dos núcleos que ele está estruturado pelo Estado de Minas Gerais. Então existe lá o núcleo em Diamantina, onde os professores vão fazer o trabalho de campo, vão fazer parte da formação. Existe um núcleo em outros lugares, se não me engano, mas é um curso muito difícil, é muito pesado também. Talvez até para quem já fez um curso como você fez, não tenha tanta dificuldade, mas para quem nunca fez um curso de graduação, é muito difícil conseguir concluir essa formação, porque a cobrança é muito forte, né? Então, não diria que a qualidade é ruim, difícil é você conseguir viabilizar isso. E aproveito a oportunidade para mandar um abraço aí, Adriana, para todo mundo aí de Cachoeiro. Sim, no caso de Portugal, o que existe, como eu referi na minha apresentação, atualmente existem 2 cursos de mestrado que são ministrados completamente à distância, quer dizer, quer o mestrado de Ciência e Sistemas de Informação Geográfica, que é o mestrado, como o próprio nome diz, mais focalizado na componente de abordagem tecnológica, quer o mestrado de Ordenamento do Território e Sistemas de Informação Geográfica, funcionam integralmente baseados no ensino à distância. Em termos de qualidade, não tenho nada a dizer. Aliás, sou suspeito que sou o coordenador de um desses cursos, portanto mas é um mestrado que tem todo o regime de acreditação e de controle que existe para um curso presencial. O
que exige um curso de mestrado à distância é uma autodisciplina por parte do aluno. O aluno tem que ter uma capacidade de se disciplinar e gerir bem o seu tempo, porque vai estar, obviamente, com um menor acompanhamento. E isso é aquele grau de compromisso de ter que estar numa aula às tantas horas. Ele tem que explorar os materiais que são disponibilizados e, de certa forma, se preparar com a ajuda que existe depois por parte dos tutores que vão acompanhando o funcionamento de cada uma das disciplinas. Portanto, uma coisa curiosa que eu noto nos cursos de ensino à distância é que, talvez por isto mesmo, pelas pessoas se sentirem mais fragilizadas por estarem cada uma no seu local a desenvolver o trabalho, é que há uma participação muito mais ativa por parte dos alunos a colocar questões, a colocar dúvidas e a interagir quer entre eles alunos, quer connosco que somos os docentes que damos apoio ao funcionamento do curso. Ok. Uma próxima pergunta. Na verdade, são duas perguntas, eu vou tentar agrupá-las. Do Alan Salomão e do Gabriel Martins de Barros. O Alan pergunta qual a afinidade que os geógrafos devem ter com as geotecnologias para obterem uma maior inserção no mercado de trabalho. E o Gabriel pergunta que ele trabalha com geomarketing e como vocês veem a atuação do geógrafo nessa área. Bem, eu posso começar. Eu diria que qual é que é a afinidade que o geógrafo deve ter com as geotecnologias? Deve ser total. Não vejo outra forma de hoje se poder fazer geografia não tendo capacidade de entender que há um instrumento de trabalho que é fundamental, que são as geotecnologias. Agora, dito isto, a principal capacidade que o geógrafo tem é de pensar o território. E pensar o território, naturalmente, como eu disse, tem que ser feito com as tecnologias, porque isso nos permite pensar mais em termos de extensão territorial ou nos permite pensar mais em termos de detalhe e capacidade de manipulação de várias perspectivas sobre o mesmo território. Portanto, é fundamental que haja uma forte ligação para as tecnologias, mas que não se deixe de pensar, ou seja, que não se substitua as funcionalidades das tecnologias, ou que não se condicione, melhor dizendo, que não se condicione o raciocínio às funcionalidades que se conhecem das tecnologias. Portanto, o raciocínio deve ser liberto desse condicionalismo. Eu faço minha as palavras do Rui. Não tem... geotecnologias é ferramental. Né? Apesar de que nós, geógrafos, temos grande formação, boa formação nessa área e uma facilidade de atuação muito grande, justamente por causa dessa nossa formação, e podemos atuar simplesmente nessa área de geotecnologias, com mapeamento, com topografia, com o CAR, atualmente, basta fazer os cursos e entrar por essa área, mas as geotecnologias a gente tem que pensar enquanto geógrafos, eu acredito que temos que pensar enquanto geógrafos, enquanto realmente ferramenta. Assim como o AutoCAD está para o arquiteto, né, fazer o projeto, as geotecnologias podem e devem estar para o geógrafo fazer a sua análise ambiental, a sua análise territorial, o seu planejamento, pensar o geobusiness, pensar o geomarketing, né, que hoje tem tanto por fazer e abre uma oportunidade tão nova das portas. Eu insisto aqui com os meus alunos, desde a questão de venda de imóveis, localização dos imóveis, valor comercial, fatores espaciais que interferem no preço, na posição do estabelecimento comercial, da farmácia, da padaria, né, tudo isso está por fazer, e aí as geotecnologias entram como a nossa ferramenta de trabalho, como o AutoCAD, a vida do arquiteto. Então, tem que ter muito bem feita essa formação, essa parte da instrumentalização, mas o que eu acredito que é o nosso forte é a inteligência geográfica e a análise espacial. Né? Então, que aí sim ela vai converter isso em produtos típicos
a formação do geógrafo. Ok, obrigado, Tony. Obrigado, Rui. Acho que a gente tem tempo para mais umas 2 ou 3 perguntas. Eu vou também agrupar aqui a pergunta do Cássio Lima Santos e da Rogéria de Souza Vieira. O Cássio pergunta se o licenciado em Geografia pode ser considerado geógrafo, ou só o bacharel, que é considerado geógrafo. E a outra pergunta é: quem cursou licenciatura em Geografia com o título de mestrado pode ter registro no CREA? Posso responder primeiro, então? No Brasil, não. O licenciado, ele faz a licenciatura, a matriz curricular dele são 2.800 horas. Dessas 2.800, 1.800 horas são de formação específica. As outras horas são formação específica para licenciatura. Então, pela nossa legislação, não é permitido o registro como geógrafo. Ele pode fazer depois uma complementação de curso, um novo curso superior, na verdade. Ele reingressa, elimina as disciplinas que ele já fez em comum e tira a habilitação para trabalhar como geógrafo. Sim, eu acho que a pergunta é muito específica para o caso da realidade brasileira, quer dizer, em Portugal não existe essa situação do bacharel e do licenciado, portanto, como aliás eu tive a oportunidade de apresentar, existe apenas a questão da licenciatura, que tem um formato de Bolonha, dos tais 3 anos, e efetivamente, como eu dizia, não existindo um CREA, na realidade o licenciado em Geografia pode automaticamente transformar-se em geógrafo, assim tenha essa capacidade depois de entrar no mercado de trabalho. Só mais uma coisa que eu não respondi, Eduardo, em relação ao mestrado. Nas regulamentações da profissão do geógrafo no Brasil, uma das regulamentações que saiu, para quem pode exercer a profissão de geógrafo, dizia que o licenciado que tiver mestrado, e aí existe um entendimento de algumas pessoas que seria mestrado ou doutorado, mas a legislação fala mestrado e doutorado. Então, se você fez a licenciatura, fez o mestrado e fez o doutorado, aí você pode tirar seu registro como geógrafo junto ao conselho. Ok. Bom, tem aqui agora várias perguntas mais sobre a atuação das associações profissionais. O Benilson Pereira de Souza comenta que no caso do Tocantins não tem a Progel, então ele pergunta se os geógrafos de lá devem participar de Aprogel em outros Aprogels de outros estados, ou o caminho seria criar a sua própria Aprogel. E a Mariana Oliveira, ela pede aí se vocês podem comentar sobre a importância do engajamento dos geógrafos nas Aprogels e o reconhecimento do CREA das mesmas. Olha, o CREA tem reconhecido as Aprogels, tem apoiado as Aprogels, no que a gente tem ouvido falar por aí. Para que o CREA faça o apoio mais significativo, a Aprogel tem que ter um certo tempo de criação, não é instantâneo isso, porque ela vai funcionar como outras entidades de classe. Então, existe sim o apoio e, em alguns casos, até o interesse dos conselhos regionais de engenharia que se cria essa Aprogel. Agora, quanto à pergunta do Denilson de se filiar a outro local, ele deve, nesse momento, buscar a criação da Aprogel local, no meu entendimento, e, enquanto isso, contar com o apoio dos sindicatos dos engenheiros, que é a entidade que vai representar ele momentaneamente. Ok. Tem uma última pergunta da Franciele de Lima Sarmento. Ele pergunta qual a opinião de vocês sobre a criação de um conselho específico de geografia. Eu acho que em Portugal já existe, a associação de... os geógrafos já têm a sua instituição específica. No Brasil, os geógrafos acabam fazendo parte de um conselho muito amplo, que é o CREA, né? E a gente teve a experiência recente dos arquitetos que acabaram saindo do CREA e criaram o seu próprio conselho. Então, eu perguntaria para vocês, nesse contexto, qual seria a importância, se é viável e o que se perde e o que se ganha com isso. Sim, eu posso, se calhar, fazer só um comentário breve, porque na sequência daquilo que foi a intervenção do Eduardo agora, que foi assim, em Portugal, efetivamente, os geógrafos têm uma associação que é a Associação Portuguesa de Geógrafos. E é
condição ser graduado. Graduado aqui significa licenciado, ter um mestrado ou um doutoramento em Geografia para poder ser membro da Associação Portuguesa de Geógrafos. Agora, a Associação Portuguesa de Geógrafos não tem o valor, em termos de regulação do mercado de trabalho, que tem um CREA no Brasil, ou seja, não é condição para poder aceder ao mercado de trabalho que se tenha que ser membro da Associação Portuguesa de Geógrafos. Portanto, ou seja, se por um lado temos alguma individualidade em termos da estrutura dos nossos sócios, na realidade não temos a mesma força de atuação em contexto de mercado de trabalho que tem o CREA. Como eu dizia há pouco na minha apresentação, com a transformação que se está a ocorrer em termos da estrutura do mercado de trabalho do geógrafo, em Portugal, como eu dizia também na apresentação, o geógrafo trabalha sobretudo por conta de outro, trabalha para o Estado, na maior parte dos casos, trabalha integrado numa empresa, não existindo um trabalho de geógrafo como indivíduo, o geógrafo profissional isolado, nunca se sentiu uma necessidade muito forte de se constituir uma ordem. Portanto, em Portugal chamamos ordem, temos a ordem dos advogados, temos a ordem dos médicos, temos a ordem dos engenheiros, temos a ordem dos biólogos. Portanto, nunca se avançou para a constituição de uma ordem dos geógrafos. É um assunto que tem vindo a ser discutido às vezes de forma muito calorosa, porque se considera que há alguma dispersão da representatividade dos geógrafos. Portanto, nós próprios em Portugal temos esse assunto em aberto e certamente no Congresso da Geografia Portuguesa será uma das coisas que iremos discutir em setembro, quando estivermos todos juntos. Olha, em relação à visão aqui do Conselho no Brasil, o CREA, ele tem sido, para a gente, nesse momento, um ponto de apoio. Os geógrafos são poucos dentro do Conselho. Essa é a verdade. Perto do que representa as outras áreas de atuação, né, que estão registradas no Conselho. Os arquitetos, especificamente, eles chegaram a um número de filiados junto ao Conselho extremamente expressivo. Chegou ao momento que os arquitetos representavam quase que 40% do Conselho, das pessoas dentro do Conselho. Então, daí, eles, com esse volume gigantesco de profissionais, eles criaram um Conselho próprio. Agora, praticamente só eles, porque dentro do mesmo conselho estão os meteorologistas, estão os geólogos, estamos nós, e são números bem menores para poder garantir um conselho específico. E nesse momento nós não teríamos por que sair do conselho. Talvez no futuro, aí, quando a gente tiver demandas muito particulares, e um volume expressivo de profissionais, a gente possa pensar num conselho próprio. Por enquanto eu vejo como sendo prematuro. Ok, obrigado, Rui e Tony. Eu gostaria de dar a minha contribuição, porque eu fui diretor da Associação Brasileira de Engenheiros Cartógrafos Regional Paraná, e também senti na pele isso de como nós somos poucos, né, os engenheiros cartógrafos, assim como os geógrafos, são poucos dentro do sistema CREA. Então a gente precisa se unir, né, as profissões que fazem parte dessa área de ciências da terra, geógrafos, geólogos, cartógrafos, para poder ter um pouco mais de representatividade lá dentro. Mas realmente o CREA é um ponto de apoio e é um aliado nosso para essas demandas, principalmente nessas questões de concursos que têm atribuições que são nossas e que estão sendo dadas para outras profissões e salários também, a questão do piso salarial. Então, também vejo que no momento seria impossível pensar em um conselho ou de engenharia cartográfica, ou de geografia, ou um conselho das profissões das ciências da terra, mas quem sabe no futuro seja esse o caminho. E com isso eu agradeço a participação de todos. Muito obrigado aos palestrantes pelo seu tempo para a gente fazer os testes, também para a preparação das palestras, a apresentação e atenção com as perguntas. Agradeço ao Marcos Pellegrina por ter articulado aí a organização desse evento. Uma pena que a gente não teve a participação do Antônio, do Colégio de Geógrafos da Espanha, mas a gente
até já houve algumas sugestões pelo chat para a gente organizar um outro webinar especificamente sobre o mercado espanhol. E com isso eu me despeço. Obrigado, Tony e Rui, pela contribuição de vocês, e gostaria de pedir então as suas considerações finais. Eu posso dizer apenas duas palavras. A primeira palavra é de agradecimento pela oportunidade. Foi um prazer poder dar uma visão sobre aquilo que se passa em Portugal e sobre aquilo que, em termos da Associação Portuguesa de Geógrafos, temos repensado sobre este assunto. Agradecer também todas as perguntas que foram colocadas, muito interessantes, e a audiência que esteve sempre presente. Pude ver aqui pelas estatísticas que não só estavam registados, como estavam quase 100% sempre presentes, o que é muito bom. Portanto, e também foi muito interessante ter, uma vez mais, a visão do lado do Brasil pelo Professor Tony, onde efetivamente deu para perceber que, sendo dois países completamente distintos, há alguns pontos de proximidade que são grandes. Muito obrigado pela oportunidade, uma vez mais. Obrigado. Eu também agradeço ao Marcos Pellegrino também, ao Eduardo, pessoal da Mundo Gel, ao Rui mais uma vez por essa oportunidade, e me coloco mais uma vez à disposição também para poder contribuir e sempre que preciso discutir a formação do geógrafo. Obrigado a todos. Ok, mais uma vez, obrigado a todos, que tenhamos todos um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né, dependendo do lugar do mundo onde cada um esteja. É isso, pessoal. Até a próxima. Espero vê-los nos próximos eventos, sejam eles presenciais ou online. Até mais.